Fala pessoal, então tudo certo? Então vamos dar aí a nossa aula que era para ter sido na segunda-feira, uma aula de revisão, que infelizmente não foi possível por conta da minha conexão de internet. Eu até tentei usar a conexão do meu vizinho, não pegava muito bem, eu tentei fazer essa gravação ontem à noite mesmo, também não funcionou. Entrei em contato com a operadora e eles estavam tendo um problema aí, enfim, no norte aqui da ilha como um todo, e eles estavam arrumando e só ficou pronto hoje pela manhã, e eu só estou conseguindo gravar essa aula agora. Então, essa daqui é a aula mais importante aí para finalizar nossos conteúdos. Então, ela é uma aula de revisão para a nossa próxima avaliação, que se vocês estão vendo essa aula aqui, a avaliação já está disponível no Moodle para vocês. Então, vamos ver o que a gente viu aí de conceitos que são relacionados à prova P4. Então, a gente discutiu muito sobre a importância da resistência dos materiais e dos ensaios mecânicos para que a gente consiga determinar os limites de resistência dos materiais. Então, a gente falou lá que a mecânica dos materiais vai fornecer, então, a base do projeto de elementos que estão submetidos a determinados carregamentos e esforços. Então, sempre quando a gente quer projetar alguma coisa, a gente precisa entender como é que esse material está se comportando. E a gente conhece isso fazendo nossos chamados ensaios mecânicos. Então, nossos elementos eles são estruturas, por exemplo, de edificações e componentes de máquinas e equipamentos. E acidentes podem vir a acontecer por conta da ruptura de estruturas. Então, eu mostrei para vocês diversas figuras que sumarizam, essa daqui, no caso, sumarizando todas elas, problemas estruturais que a gente pode ter por um mau dimensionamento de uma determinada estrutura ou por um não conhecimento do comportamento de um determinado material. Então, é por isso que a gente precisa conhecer os materiais, é para isso que a gente faz os nossos ensaios mecânicos. Dentre eles, tem diversos, eles podem ser realizados tanto em protótipos ou no que a gente chama de corpo de prova. Então, por exemplo, protótipo é aqueles crash tests que se faz de carros. Então, por exemplo, sei lá, a Volkswagen vai lançar um novo veículo, ela precisa avaliar como é que é a segurança desse veículo na estrada e como é que ele se comporta no acidente. Então, além de fazer vários ensaios em pequenos corpos de prova daquele veículo, então, pode ser o metal da lataria, pode ser o metal que é feito o motor, pode ser o metal que é feito o eixo, mas a gente também vai ser obrigado a construir um protótipo e fazer um crash test, bater esse carro e ver como é que ele se comporta a partir da deformação que vai acontecer nele no acidente. E principalmente para saber se os seus passageiros eles vão estar seguros dentro desse veículo ou não. Então, há necessidade de a gente fazer esse tipo de ensaio também. A realização, então, desses protótipos se dá pela possibilidade de verificar o comportamento do material sobre as condições de uso do objeto. Então, como eu falei, né, a gente vai lá fazer de um carro, a gente vai jogar um carro contra uma parede ou um carro contra o outro, e é como se a gente estivesse usando esse carro na estrada. A gente está dentro de um laboratório. Assim, a gente pode avaliar se o material apresenta uma característica adequada à sua função. Os ensaios eles podem ser de dois tipos, aquilo que a gente chama de ensaio destrutivo ou não destrutivo. Como o próprio nome diz, no ensaio destrutivo, a gente vai romper um corpo de prova e ele vai ficar completamente inutilizável após o ensaio. Então, eu tenho só uma chance para avaliar qual que é o comportamento desse material. E aqui a gente não está falando de protótipos, aqui a gente está falando de corpos de prova mesmo. Então, se eu vou fazer lá um motor novo, com um metal novo, por exemplo, vou tirar lá um pedacinho lá daquele metal, fundir ele lá no corpinho de prova, e vou fazer um ensaio de tração e ver qual que é o comportamento desse material, por exemplo. A partir do momento que ele se rompe, eu sou obrigado a descartar esse material. E os não destrutivos, então, o material não é rompido, então eu posso reutilizar, fazer repetidos ensaios em corpos de prova. Então, por exemplo, uma das formas de determinar o modo de elasticidade de um material também é através do som. Então, eu pego aquele corpinho de prova, faço lá, dou uma batidinha, ele vai emitir um comportamento sonoro, ele vai emitir um determinado ruído, um som, eu capto esse som, eu consigo, através de softwares, fazer o cálculo do modo de elasticidade desse material, através do som. Depois, o que eu posso fazer? Pegar esse material e romper ele, fazer um ensaio. Então, eu fiz primeiro um ensaio não destrutivo, depois eu fui lá e rompi ele e fiz um ensaio destrutivo. E eu posso comparar as duas coisas. Ah, o valor foi próximo, não foi? O que isso significa? O que isso quer dizer em relação ao comportamento do material como um todo? Então, eu consigo fazer esse tipo de análise. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ensaio não destrutivo, aqui, então, um ultrassom sendo feito aqui num corpo de prova, ou, enfim, num objeto aqui que foi soldado. Então, aqui eu tenho os vários passes de solda, e eu preciso saber se não tem trincas aqui dentro. Porque se eu tiver trincas aqui, levar esse material a campo, ou para a aplicação que ele for feito, ele pode vir a se romper, pode dar um acidente. Então, eu vou lá com o ultrassom,
faço ultrassom aqui e consigo medir qual que é o comportamento desse material aqui dentro. É igual ao ultrassom que é feito no corpo humano, né? Só que aqui eu estou fazendo no metal. Um outro exemplo, então, de ensaio mecânico não destrutivo é raio-x. Então, raio-x a gente não faz só no corpo humano, a gente faz em peças também. Então, eu já tive a oportunidade de ver esse tipo de equipamento de raio-x funcionando pessoalmente num laboratório, numa instituição perto aqui da universidade onde eu estudei. Aquela instituição estava avaliando cabeçotes de motor dessas maquininhas de cortar grama, com motorzinho 2 tempos, sabe aquela que o cortador de grama vai aqui nas costas, aquele que a gente pega para cortar o mato ali e tal. Aquele cabeçote de motor é feito de alumínio injetável, muitos deles, né? E eles estavam avaliando lá se não estava tendo problemas internos, de rachaduras internas nesse tipo de cabeçote de motor. Então, para a gente ver isso, a gente consegue fazer um raio-x da peça e verificar se tem uma rachadura interna ou não. A aviação também utiliza muito ensaio mecânico não destrutivo para avaliar a rachadura através de ultrassom e raio-x. Então, são 2 exemplos de ensaios mecânicos não destrutivos. Já o ensaio mecânico destrutivo, então eu vou romper o meu corpo de prova. O mais comum, o ensaio de tração. A gente falou exaustivamente sobre o ensaio de tração. A minha universidade usava uma máquina exatamente igual a essa daqui. Então, a gente vai lá, pega esse corpinho de prova aqui, usina ele, né, torneia ele, coloca ele aqui, isso aqui parece ser um tipo de um latão. A gente vai lá e puxa esse corpo de prova até ele se romper. E a gente levanta uma curva, no qual a gente chama essa curva da curva do ensaio de tração. Onde eu tenho lá uma região aqui denominada região elástica, e a somatória dessas 2 regiões é a região plástica. A diferença entre elas é aquele exemplo que eu sempre falo. Região elástica é como se fosse um elástico. Então, eu traciono o meu metal e eu solto ele, alonga, e depois ele volta ao seu tamanho normal. Região plástica é como se eu pegasse uma sacola plástica e puxasse ela, deformasse ela. Ela vai se deformar e ela não vai voltar para o seu comprimento inicial. Então, é importante a gente determinar esse tipo de parâmetro no nosso material que a gente está utilizando. Então, o ensaio de tração e o inverso dele é o ensaio de compressão, muito utilizado em materiais cerâmicos e materiais para construção civil, porque, via de regra, as construções civis elas estão sujeitas a esforços de compressão, salvo exceções, como prédios muito grandes, pontes, etc. Mas, via de regra, as nossas casas tal, e prédios baixos, estão sendo os esforços que estão agindo, são esses esforços de compressão. Então, faço uma força aqui, faço uma força aqui, isso aqui vai romper um material, vou lá e calculo algumas informações sobre esse material também. A diferença, então, entre os materiais que a gente pode obter ali no ensaio são diversas, mas entre os principais, que é o material dúctil, então, que pode ser submetido a uma grande deformação antes que se sofra a ruptura. Então, o material dúctil, eu vou tracionar ele, por exemplo, aqui no ensaio de tração, e ele vai formar isso daqui, que a gente chama de estricção ou empescoçamento. Então, tem uma redução da área desse material. Então, quando está acontecendo isso no ensaio de tração, eu já estou na minha região plástica. Então, eu já passei da minha região elástica, já passei por essa zona aqui, e está acontecendo isso daqui. Ó. Justamente esse aumento de tensão, aqui sendo um gráfico de tensão por deformação, esse aumento que a gente tem aqui é justamente pela formação dessa estricção aqui, onde eu chego no meu ponto máximo. A partir disso, meu material vai se deformando e ele vai chegar a se romper. E esse ponto que ele se rompe é esse ponto aqui no gráfico. Então, esse ponto A é esse ponto A aqui nesse gráfico. Beleza? Um material frágil, o comportamento é diferente. Vai ter pouco ou nenhum esforço de escoamento antes da falha. Então, ele já é um material muito... que é diferente a curva dele. Vai ser uma curva mais nesse sentido aqui, ó. Muito diferente da outra curva, né, onde eu tinha todo lá um limite elástico grande. O limite elástico dele é muito pequeno. Então, vou fazer força, ele não vai se deformar muito, não vai se deformar muito, de repente ele vai lá e se rompe por completo. Então, essa aqui é uma falha de um material que a gente diz falha frágil por tração. O diagrama tensão versus deformação formado é esse daqui. Então, a gente tem aqui, como eu falei antes, desculpa, gente, o limite elástico. Então, aqui eu tenho minha zona elástica do meu material, onde é aquela parte que se comporta como elástico mesmo, né? Então, eu puxo, eu solto, ele vai voltar ao meu tamanho normal. E a somatória dessas 2 partes aqui, então, dessa segunda parte aqui, vai dar toda a região plástica desse material, onde eu vou deformar ele e ele não vai voltar. E a inclinação dessa reta aqui vai nos dar o que a gente chama de limite elástico.
A gente fez cálculos sobre isso. Então, esse aqui foi um dos exercícios lá da lei de Hooke, que é a lei que mostra como é que é esse comportamento elástico do material aqui. Determinar o módulo de elasticidade do aço doce mostrado no gráfico abaixo. Então, aqui tem um gráfico onde eu tenho lá um limite de uma tensão aqui e uma deformação, e pede para calcular o módulo de elasticidade, que é esse Ezinho aqui. Então, a gente vai lá, isola esse E na fórmula, divide a minha tensão pelo meu comprimento aqui e vai dar o meu módulo de elasticidade em megapascal. Se eu tirar 3 zeros, vai ficar o módulo de elasticidade em gigapascal. Então, é assim que eu calculo o módulo de elasticidade de um aço, por exemplo. Então, esse gráfico aqui veio da onde? Veio do ensaio de tração. A gente falou também um pouco sobre a fadiga dos materiais, sendo um processo de dano estrutural permanente, e ele é progressivo e localizado. Vai ocorrer no material solicitado por tensões ou deformações cíclicas em poucos ou em muitos pontos do material. Então, muda um pouco quando a gente está falando de fadiga do meu material. Quando a gente está falando em ensaio de tração puro, é um ensaio com uma força contínua que vai romper o material. O ensaio de fadiga, não. O esforço de fadiga é um esforço diferente, é um esforço cíclico que acontece ao longo do tempo. Então, eu tenho sucessivos esforços de carregamento e descarregamento de um material. Então, podem gerar trincas ou fraturas completas do componente mecânico após um número suficiente de ciclos. Então, eu vou aplicar a carga, soltar, aplicar, soltar, aplicar, soltar, vai chegar um ponto que vai romper esse material. Então, é um processo que vai causar uma falha prematura ou dano a um componente sujeito a um carregamento repetitivo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu fui lá, fiz ensaio de tração do meu material, ele se rompeu. Se esse material tiver solicitado a fadiga, ele vai se romper com uma carga muito inferior àquela que eu calculei lá. Por quê? Porque a fadiga vai gerar essas microtrincas dentro do material. Então, uma falha é quando o componente é incapaz de desenvolver satisfatoriamente a sua função pretendida. Prematura, então, bem abaixo do limite de tensão desse projeto, então vai acontecer muito antes. E o carregamento repetitivo é um carregamento e descarregamento. Ou pode ser também uma vibração, ou uma compressão, descompressão, ou um aquecimento e resfriamento. Tudo isso representam cargas repetitivas que esse material está sofrendo. Então, aqui tem um exemplo de um eixo. Então, quando a gente tem um eixo, a gente tem, enquanto ele está num ponto, eu tenho um esforço de tração em cima, por exemplo, e compressão embaixo, se eu tiver uma força nessa ponta aqui. À medida que ele gira em 180 graus, muda. A parte de cima, que estava comprimido, agora está tracionado. Embaixo, que estava tracionado, agora vai estar comprimido. E eu tenho esse tipo de gráfico aqui, que é gerado. Então, se aqui em cima é tração e aqui é compressão, quando ele girar, vai ser exatamente o oposto. Então, é isso aqui que mostra esse gráfico. Eu tenho um esforço de compressão, de tração, de compressão, de tração, de compressão, de tração, assim sucessivamente ao longo do tempo. Vai chegar um ponto que esse material vai romper com um esforço muito inferior àquele que a gente calculou lá no nosso ensaio de tração. A gente viu também o nosso ensaio de torção, então, na aula a gente discutiu os efeitos da aplicação de um carregamento de torção a um elemento longo reto, como, por exemplo, um eixo ou um tubo. Então, aqui, como exemplo, uma chave de fenda, e a gente discutiu bastante sobre a chave de fenda. Então, eu vou estar aplicando uma força aqui, um momento no qual vai fazer com que essa chave tenha a tendência de rotacionar. Essa rotação vai, por sua vez, levar a um esforço de torção dentro do meu elemento. Então, o torque é o momento que tende a torcer o elemento em torno do seu eixo longitudinal. O efeito desse torque, então, é uma preocupação primária em projetos de eixos ou eixos de acionamento utilizados em veículos e estruturas diversas. Para ilustração, então, considerando o eixo da figura feito de borracha, e quando eu vou aplicar esse torque ao longo dele, ele vai ter a tendência de ter essa rotação. Então, é como se a estrutura interna desse eixo vai rotacionar. E isso aqui também influencia se o material é frágil ou é dúctil. Então, o material frágil, ele vai rotacionar pouco antes de ele quebrar. O material dúctil vai rotacionar mais. Funciona muito de forma similar ao nosso ensaio de tração. Então, a gente fez cálculos também sobre isso, a gente fez exemplos, né? Então, um eixo lá de aço de diâmetro de tal é aplicado um torque tal, determine a tensão desse elemento máxima do eixo. Então, existem diversas formas de a gente calcular, a gente calculou dessa maneira aqui, então, tensão máxima é o meu torque vezes o meu C sobre o meu J. A gente viu lá como calcular o J, π sobre 2 vezes C elevado à quarta. A gente vai lá e calcula a minha tensão máxima. A tensão máxima é o meu raio dividido pelo J. Beleza? Tranquilo, gente. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail.
A gente viu também nossos esforços de flambagem, então sempre que a gente vai projetar um elemento estrutural, é necessário que ele satisfaça alguns requisitos específicos de resistência, deflexão e estabilidade. Alguns elementos podem estar sujeitos a cargas de compressão, então a gente já viu que existe um ensaio de compressão, mas o ensaio de compressão em elementos pequenos. Em elementos muito compridos, no qual a gente tem um índice de SBUTs diferente, aquilo que eu falei que índice de SBUTs mede essa deformação, esse comprimento do meu material em relacionado ao seu raio ou ao seu diâmetro. Alguns então desses materiais, se forem compridos, esbeltos, a carga poderia ser grande o suficiente para provocar uma deflexão ou oscilação lateral. Esse tipo de elemento, então, é considerado uma coluna de deflexão lateral vai dar flambagem nesse material. Então, é um pouco diferente. Então, eu não vou comprimir o material, ele não vai amassar as camadas dele, ele vai ter a tendência de se deslocar lateralmente e quebrar. Então, com muita frequência, a flambagem de coluna pode resultar de uma falha repentina e dramática de uma estrutura ou mecanismo. Então, aqui, mais uma vez, a importância, né? Isso aqui vai quebrar de uma hora para outra. É claro que vai ter sintomas lá, vai ter pequenas trincas, talvez, mas, via de regra, a quebra acontece muito rápido. Então, a minha estrutura pode vir abaixo de uma forma muito rápida. Então, aqui tem um exemplo de uma flambagem de uma coluna. Dá para ver que ela entortou aqui. Então, o cálculo da tensão crítica na flambagem é dessa forma aqui. Então, tensão crítica é igual ao meu π ao quadrado vezes meu módulo de elasticidade do material. Professor, onde é que vem esse módulo de elasticidade? Vem da tabela. Como é que foi montada a tabela? Através do ensaio de tração que a gente viu antes. Então, está tudo conectado uma coisa na outra. Por isso a importância dessa aula. O L vai ser o comprimento da coluna sem apoio, cujas extremidades estão presas por pinos, e o meu raio é o menor raio de giração da coluna, determinado por essa fórmula. Qual o meu I é o menor momento de inércia da área da seção transversal da coluna. Nos exercícios eu digo sempre como calcular isso daqui. E eu posso calcular a carga crítica dessa forma aqui também. Então, se eu pegar essa carga crítica e dividir pela área, eu vou ter a tensão crítica, né? Então, essa fórmula aqui faz chegar nessa fórmula aqui, que é a mesma fórmula que essa daqui. Tudo é a mesma fórmula. Elas só estão rearranjadas, tá? Então, aqui eu tenho meu cálculo da carga crítica, eu vou usar também de novo meu módulo de elasticidade, o menor momento de inércia e o comprimento da coluna sem apoio. Se eu dividir pela área, calculo a minha tensão crítica. Então, a gente fez um exemplo lá em sala de aula, que era um tubo de aço A36 com 7,2 metros de comprimento e a seção transversal mostrada na figura. Vai ser usado como uma coluna presa por pinos na extremidade. Determine a carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. Então, a gente foi lá e fez os cálculos. A gente dividiu em diversas partes esse cálculo aqui. Então, a gente quer calcular a tensão crítica. A gente quer calcular qual que é essa carga crítica ali, tensão crítica, né? Então, a gente vai lá, primeiro a gente viu, mudou os raios de milímetros para metros, então, nos exercícios vocês não têm que fazer isso. Vi lá qual que era o meu módulo de elasticidade na minha tabela, que está aqui, então 200 gigapascal, que é o mesmo, deixa eu verificar aqui, a gente tem tempo, é o mesmo módulo, se eu não me engano, do aço doce que a gente calculou lá atrás, né? Aqui, ó, o aço doce deu 200 gigapascal. Aquele módulo de elasticidade naquela tabela vem daqui, vem do ensaio de tração. Então, vejam que está tudo bem conectado, uma coisa na outra. Beleza. Aí eu vou lá e calculo o meu menor momento de inércia, então diâmetros elevados a quarta, aqui diâmetros em metros, acho essa expressão aqui, depois calculo a minha carga crítica, π, E, I, L, então o meu E está aqui, 200 vezes 10 a 9, o meu I eu calculei antes, o meu L eu tenho, o meu π ao quadrado. E para eu calcular a minha tensão, eu tenho que dividir a minha carga crítica pela área, daí eu acho a minha tensão crítica. Então eu achei qual que era a área dessa peça aqui. A área total sendo a área externa menos a área interna, fui lá substituir na equação e achei minha área total. E, por fim, vou lá e calculo a minha tensão crítica, sendo a minha carga crítica dividida pela minha área. Então, eu cheguei lá a 100 megapascal. Então, a minha carga crítica ela é menor do que a minha tensão crítica que está lá, vem lá, que vai romper. Então, se está abaixo, quer dizer que está ok. Esse material vai resistir. Beleza, gente? A prova... Peraí, deixa eu sair. A prova vai ser em cima disso daqui que foi passado agora, tá? Deixa eu dar mostrar a prova aqui de forma rápida. Então, ó, a prova ela tem
7 questões. Vocês não precisam resolver as 7 questões. Vocês podem resolver só 5 questões, tá? Então, escolham dessas 7, 5 questões. Porém, dessas 5, 2 obrigatoriamente têm que ser de cálculo. Então, as questões de cálculo tem a 4, a 6 e a 7. São 3 questões de cálculo. Vocês vão responder só 2, tá? E aí o resto vocês complementam com questões teóricas. Então, questão 1. Descreva em poucas palavras qual a importância dos ensaios mecânicos de materiais. Acabei de falar. Qual a diferença entre o ensaio mecânico destrutivo e não destrutivo? Dê ao menos 2 exemplos de cada tipo de ensaio. Qual a diferença entre materiais dúcteis e materiais frágeis? Utilizando a lei de Hooke, calcule o módulo de elasticidade do aço doce mostrado na figura abaixo. Está aqui o nosso gráfico. Calcule. Explique o que é e como ocorre a fadiga dos materiais. Em um eixo maciço de diâmetro de 40 milímetros, é aplicado um torque de 900 newtons vezes metro. Determine a tensão de cisalhamento máxima do eixo. Considere que a barra mostrada na figura é feita de aço e possui 120 milímetros de diâmetro. Determine a carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer flambagem. Beleza, gente? É muito similar ao que eu passei nessa revisão. Então, vai ser tranquilo para vocês estarem resolvendo essa avaliação. As fórmulas estão lá todas no Moodle, vocês podem verificar elas, tá? Vocês têm essa semana para estar resolvendo essa avaliação. Eu vou colocar as informações ali para entrega no Moodle lá descrito certinho. Qualquer dúvida, entre em contato. Beleza, gente? Valeu, boa avaliação a todos.